Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 27 de setembro de 2024, celebramos a memória de São Vicente de Paulo, presbítero. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Pedro faz a sua profissão de fé. Ele diz que Jesus é o Cristo de Deus, tu és o Cristo de Deus. Lembremos, amados irmãos e irmãs, aquela frase que a gente repete de vez em quando nas Santas Missas, onde a gente diz o seguinte, conhecer para confiar, confiar para amar, porque só amo em quem confio e só confio em quem conheço. Vamos repetir, conhecer para confiar, confiar para amar, porque só amo em quem confio e só confio em quem conheço. Ou seja, amados irmãos, são três passos importantes. O primeiro é o conhecer, o segundo é o confiar, o terceiro é o amar. E como a gente percebeu, amados irmãos, a profissão de fé de Pedro, do apóstolo Pedro, fala justamente que Pedro deu o primeiro passo, que ele conhece Jesus, ou seja, tu és o Santo de Deus. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, mesmo Pedro já tendo dado o primeiro passo, ele mostra na hora da cruz, na hora que ele foi interrogado se ele conhecia o seu mestre, Pedro nega, ou seja, ele mostra que não deu nem o segundo, nem o terceiro passo. E assim, amados irmãos e irmãs, nós podemos ver também conosco, pelas vezes que nós acabamos negando Jesus, mostra também que nós não demos nem o segundo, nem o terceiro passo, ou seja, a gente conhece, mas a gente não confia, mas a gente ainda não ama de verdade. E assim, amados irmãos e irmãs, se nós não dermos nem o segundo, nem o terceiro passo, tá aí o motivo da gente viver afundando, da gente achar que os problemas são maiores do que a graça de Deus na nossa vida, achar que as tentações são maiores do que Deus, Até tem aquela frase que diz, não diga a Deus que você tem grandes problemas, diga aos problemas que você tem um grande Deus. Ou então, amados irmãos, acabaremos afundando nas nossas tentações e nos nossos problemas. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus também vem ao nosso encontro, ou seja, lembrem, no terceiro domingo da Páscoa, Jesus foi ao encontro de Pedro. E assim também ele vem ao nosso encontro e faz a mesma pergunta que ele fez a Pedro. Tu me amas? Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos ser mais do que ouvintes, ou apenas curiosos, querendo conhecer Jesus. Lembra o evangelho de ontem? Pilatos quer conhecer Jesus, mas aquilo ali, infelizmente, não tem nada de conversão, não tem nada de mudança de vida. Ele está apenas querendo saber quem é Jesus. É apenas uma curiosidade. Mas, amados irmãos e irmãs, nós que temos fé, nós que somos batizados, devemos amar Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração e, principalmente, depositar nele toda a nossa confiança.
E, amados irmãos, lembrando, né, aquela música do Padre Monzotti, ó, Deus proverá. Então, e lembrem o que diz, o que o próprio Jesus diz, ó, provai e vede. Então a Escritura manda a gente provar e ver, porque vejam, Deus está constantemente nos colocando à prova e nós devemos também provar a Deus. E assim, amados irmãos, ó, eu sendo provado e eu provando a Deus, eu vou também cada vez mais conhecê-lo. E quanto mais eu conheço, mais eu confio. E quanto mais eu confio, mais eu amo. E assim, amados irmãos, com esse amor crescente, lembro de Pedro. Pedro era um sujeito medroso e se torna um homem cheio de coragem para testemunhar Jesus Cristo. E assim também nós precisamos vencer o medo. Lembrem, o medo é o pior dos conselheiros, né? E a gente deve ir cada vez mais vencendo o nosso medo, e quanto mais a gente enfrentá-lo, mais forte nos tornamos. E quanto mais forte nos tornamos, mais discípulos e mais seremos testemunha do Evangelho. Então, meus irmãos e irmãs, que a gente possa crescer, lembrem, estamos indo para o finalzinho do mês de setembro, e já no primeiro dia, veja, no primeiro dia do mês de outubro, a gente celebra Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, e logo no dia 4, São Francisco. Então, devemos também perceber isso, devemos ser testemunhas, devemos ser missionários. Não só aqueles que creem, mas aqueles também que anunciam ao que creem. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.